Foi realizada uma pesquisa envolvendo uma amostra de 600 pacientes de um certo hospital. Cada um desses pacientes foi submetido a uma série de exames clínicos e, entre outras coisas, mediu-se o índice cardíaco, em litros por minuto por metro quadrado, de todos eles. Os 600 pacientes foram então classificados de forma aleatória em 40 grupos de 15 pacientes cada. Para um desses grupos, os valores medidos do índice obtiveram uma média de 312,73, com um desvio padrão de 185,80. Com base nos valores acima, construa um intervalo de confiança para o valor médio do índice cardíaco ao nível de 95%. Então, esse é um exercício bastante completo, tá? Nós vamos tirar os dados dele aqui. Observe ali, ó. Os 600 pacientes foram então classificados de forma aleatória em 40 grupos de 15 pacientes cada, tá? Então, entende-se que, na verdade, o 15 pacientes, para nós, para o nosso exercício, é que vai ser o tamanho da amostra. Então, nós temos aqui N maiúsculo igual a 600 pacientes. Nós vamos ter o N minúsculo igual a 15. Já temos a média amostral calculada, né? 312,73. Então, vamos por aqui, 312,73. Temos também um desvio padrão. Esse desvio padrão, né, é possível interpretar aqui que ele saiu dos 15 pacientes, ou seja, ele é um desvio padrão S, né, amostral, 185,80,8, beleza? Outra coisa que nós temos ali também é o nosso nível de confiança de 95%. Então, para o nível de 95% de confiança, o nosso alfa vai ser igual a 5%. Bom, observem que a nossa amostra ela tem 15 pacientes. E 15 é um número menor do que 30. E foi dessa amostra que saiu o desvio padrão, ou seja, ele é S, né? Então, se nós lembrarmos, para uma amostra menor do que 30 e o desvio padrão sendo amostral, é tabela T. Agora, vamos para os nossos cálculos, né? Então, no nosso primeiro momento aqui, nós vamos calcular o desvio padrão da amostragem. Porém, agora ele não vai ser apenas o desvio padrão observado pela raiz quadrada do número de elementos. Como se conhece o N maiúsculo, então precisamos ainda multiplicar, tá? Por aquele fator de correção, né? Que é aquela raiz grandona lá, que é o Nzão menos Nzinho, Nzão menos 1. Lembram? Ó, vou voltar aqui nos nossos slides para lembrar desse fator de correção. Olha só. Então, sempre que se tem um N maiúsculo, tem esse anexo aqui na nossa fórmula, né? Esse fator aí. Agora vamos para os nossos cálculos. Então, o nosso desvio padrão da amostragem vai ser dado pelo desvio padrão observado, 185,8, dividido pela raiz quadrada de n, o n é 15, né? Vezes, opa, deixa o professor arrumar aqui, 15, vezes a raiz quadrada de n maiúsculo, 600, menos o minúsculo, dividido por 600 menos 1. Vou usar aqui apenas, tá, a calculadora mais uma vez para fazer isso. Joia? A gente vai usar a nossa calculadora aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, 185,8 dividido por raiz quadrada do número 15, ok? Pode apertar o igual se você sentir mais segurança. Já fizemos a primeira parte. Já aperto vezes aqui, certo? Que é esse vezes aqui, ó. Já abre a outra raiz. E aí, como existe todo um cálculo dentro dessa raiz, nós temos que abrir um parênteses, né? Para dizer aí para a calculadora que tudo que eu digitar agora pertence à raiz, está dentro da raiz. Sugiro também que cálculos pequenos, como por exemplo 600 menos 15, você não digite aqui, já coloque o resultado.
600 menos 15 dá quanto? 585. Então, você já escreve 585. Dividido, ó, né? Dividido. 600 menos 1, já coloca 599. E já fecha o parênteses, porque você evita, né, o uso de outros parênteses a mais ali dentro para garantir, né, o processo correto das operações, tá? Então, assim você já facilita um pouco, ok? Apertando igual, nós vamos ter aqui 47,41 arredondando na segunda casa após a vírgula, né? Então, 47,41. Joia? Esse é o resultado do nosso desvio padrão da amostragem. Agora, num segundo momento, vamos lá então em busca, né? Em busca do nosso valor da tabela T, que nós já deduzimos ser tabela T, né? Então, nós vamos precisar do alfa, que agora é 5%. Lembrando que a gente sempre olha na parte do teste bilateral, né? Bilateral. E aí ficou fácil. Ah, não, ainda falta mais uma coisa. Como a gente vai usar a tabela T, também precisamos calcular o grau de liberdade, né? Que é n menos 1. Lembrem disso, tá? Então, como o nosso n é 15, tira 1 aqui, vai ficar 14. Então, nós vamos olhar lá no 14 e no 5% do bilateral. Vamos fazer isso então. Olha só. Então, 5% bilateral e 14. Tá aqui embaixo 14, ó. Então, nós vamos ter aqui 2,14 como sendo o valor do t. Tá certo? Então, beleza. Vamos puxar aqui, ó, né? Vamos escrever isso. T vai ser igual a 2,14. Com o T em mãos e também o desvio padrão da amostragem, nós podemos, então, finalmente obter o erro, né? O nosso epsilon. Lembrando que o erro ele é dado pelo quê? Nesse caso, pelo valor T vezes o desvio padrão da amostragem. Se fosse tabela Z, seria o valor Z vezes o desvio padrão da amostragem, tá? Então, vamos lá. Então, vai ser aqui 2,14 vezes 47,41. Joia? Voltando aqui para a calculadora, tá? Então, 2,14 vezes 47,41, né? Então, nós vamos ter aqui 101,46. E pronto, né? Nós vamos obter, né, o nosso intervalo de confiança para a média, né? A média, né, desse índice cardíaco aí para esses pacientes. Lembrando que vai ser o quê? A média amostral observada, né? Menos o erro e depois a média amostral mais o erro, tá? Então, nós vamos ter aqui a média amostral 312,73 menos 101,46 e 312,73 mais 101,46. Está aí o nosso intervalo de confiança para a média do índice cardíaco, né, dos pacientes, no caso aqui dos 600 pacientes, né, citados primeiramente, porque eles são a nossa população, né, nesse caso aqui. Então, dos 600 pacientes citados ali. Joia? Tranquilo? Então, exemplo bem completo, né?